Olá pessoal do canal Brasil Notícias, muito bom dia! Hoje é dia 3 de dezembro de 2019. Sou Rilgley Fagundes, link na descrição do vídeo, canal Delícias da Angélica. Gente, o vídeo de hoje vai falar sobre a censura da questão do AI-5. Mas antes de falar sobre isso daí, só quero comunicar aos meus inscritos, eu tive que retirar dois vídeos graças ao deputado Orlando Silva. Eu recebi uma ordem judicial por e-mail, duas ordens judiciais por e-mail, pedindo para que dizendo que eu tinha 3 dias para remover os vídeos. Caso não fizesse, multinha de R$ 1.000, diárias. Os vídeos eram, um deles era deputado denuncia projeto na Câmara para autorizar casamento entre pais e filhos. O outro era deputada Carla Zambelli, o primeiro. E o segundo era a deputada Carla Zambelli, também denuncia, como é que chama? Carla Zambelli denunciava também a Manuela Dávila, por um projeto semelhante também. E aí, o senhor Orlando Silva, junto com a sua equipe jurídica, fizeram isso com o meu vídeo, censuraram os meus 2 vídeos. Eu fico feliz, gente, porque chegou até ele. Chegou, pelo menos ele sabe a minha opinião e a opinião de milhares de brasileiros. Esse é mais um nome que vai pra lista. Esse vai pra lista negra, aquela lista que a gente coloca, porque tem uma lista que a gente coloca os caras lá, mas quando eles mudam, a gente traz eles de volta pra lista dos bonzinhos. Esse vai pra lista negra daqueles que não tem mais jeito. Lembrem-se desse nome, PCdoB, se não me falha a memória, eu acho que ele é do PCdoB. Orlando Silva é o cara que censurou os meus vídeos porque ia contra o projeto de incesto. Canal Brasil Notícias, vamos para o que interessa aqui. Se inscreve, comenta, compartilha aquele like maroto, aperta aí o sininho das notificações e vamos que vamos. Olha só, gente. Lei da Mordaça, é proibido falar em AI-5, mas projeto de incesto que vai contra a moral do Brasil, isso pode. Continuando. Não se pode falar mais em AI-5. É a lei da mordaça instituída por hipócritas parlamentares, pseudos defensores da democracia. Recentemente, foi crucificado o deputado Eduardo Bolsonaro por supostamente fazer apologia ao ato institucional. Agora a bola da vez é o ministro da Economia, Paulo Guedes, que é irritado com as perguntas de jornalistas sobre manifestações populares no Equador, Chile e Bolívia contra reformas econômicas, bem como se tinha medo. Cadê aqui? Bem como se tinha medo do ex-presidente Lula, que criticou a política econômica do governo. Respondeu: não se assustem se alguém pedir o AI-5. Já não aconteceu uma vez ou foi diferente? Pronto, isso aqui só foi o que o cara falou, falar em incesto pode, chamar o povo pra quebrar o pau na rua pode, enfim. Tudo pode, só não pode falar daquilo que... Bom, deixa pra lá. Vamos lá. Não deixa de ser hilário o frenesi que se observa em alguns membros do Congresso Nacional, mormente os da ala mais à esquerda, sempre que alguma autoridade se reporta ao AI-5. Porque ficam ouriçados? Tem medo de quê? Como diz o adágio popular, quem não deve não teme. Vivemos em uma democracia e a Constituição garante o direito de opinião a todos os cidadãos. Menos eu não tive o direito à minha opinião da questão do incesto, lá do PC, mas tudo bem. Religiosos, políticos, militares e etc. Portanto, é um direito inviolável garantido que todos possam expressar de forma escrita ou verbal o que pensam. E ninguém pode ser punido ou cerceado ao idolatrar qualquer regime, pois a Constituição brasileira assim não se posiciona. É uma grande palhaçada o movimento de hipócritas políticos no Congresso ao pretender vestir a túnica da ética e da moralidade para vir punir parlamentares ou admoestar outras autoridades que demonstram alguma simpatia ao AI-5. Eu sou simpático ao AI-5. Muitos dos que se arvoram de justiceiros da ética e da moralidade são os mesmos que defendem políticos corruptos, destratam os membros do judiciário e ofendem as decisões que, por exemplo,
condenaram legitimamente o ex-presidente Lula por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Tais hipócritas jamais foram levados ao Conselho de Ética das duas casas por se insurgirem de forma indecorosas contra decisões da Suprema Corte. Porque agora, descaradamente, esses parlamentares farisaicos pretendem punir ou advertir aqueles que evocam o AI-5. Quer dizer, farisaico, gente, é bíblico, né? Os fariseus, né? Jesus falava sobre eles, né? Que ensinavam o povo, mas não praticavam, né? Cobravam do povo aquilo que eles não faziam. Por isso fariseus, farisaicos. Basta que os poderes da república tenham um comportamento ético e moral e cumpram as suas obrigações constitucionais para que ninguém venha a invocar qualquer expediente de exceção. O AI-5 foi um ato de exceção necessário para um momento nevrálgico que passava o país, porém, só foram prejudicados aqueles impatriotas que subvertiam a ordem no Brasil. Essa turba política que devia estar preocupada com o desenvolvimento do país, em vez de ficar procurando lobisomem na escuridão, prestaria melhor serviço se exercesse com fidelidade às suas obrigações parlamentares constitucionais. E aí aqui encerra a matéria. Veja só, gente, nós estamos vivendo um período de caça às bruxas no Brasil. Eles estão fazendo o possível para cercear o povo brasileiro. Eles querem transformar tudo aquilo que são armas que podem ser usadas em defesa do Brasil contra eles. Um ato de, meu Deus do céu, isso aqui não pode ser uma arbitrariedade. O AI-5 está lá, existe, e a Constituição garante a sua existência. E ele é utilizado em momentos extremos de crise extrema, né? E ele precisa estar lá. São atos de exceção como esse que livraram o Brasil de uma tomada como foi Cuba, de uma tomada como foi Venezuela, de uma tomada como foi na Coreia do Norte, de uma tomada como foi na Bolívia. Bom, exceto Bolívia e Venezuela, que foram através do voto e depois se perpetuaram e tomaram conta e depois passou a pilantropia a tomar, né? A Cuba foi o único que conseguiu através de uma revolução. Outros países tiveram aí, né? Eu já falei acho que foi a Nicarágua uma época, né? E outros países, o Panamá também, né? Passou por duas seguidas. Eu trouxe até um contexto histórico uma vez sobre eles, né? Emanuel esqueci o nome do cara, Emanuel Noruega, não, Noriega, acho que é o nome do cara, o ditador que tomou conta. Então são são atos como o AI-5 que protegem o Brasil de ações esquerdistas, esquerdopatas. Por que a esquerda tem tanto medo do AI-5? O AI-5 não prejudica a mim, não prejudica você, não prejudica o cidadão de bem. O AI-5 prejudicam aqueles que querem tomar o Brasil à força, o país à força. E essa é a preocupação deles. Porque uma vez o AI-5 tomado, se acaba com tudo, se acaba com o Congresso, com o STF, com tudo. Ora, aonde é que eles estão, gente? No Congresso. Esses caras têm feito de tudo para detonar o Brasil. Não trabalham, não fazem nada. Você vê, fizeram um furdunço por causa da fala do Eduardo Bolsonaro, um furdunço por causa da fala do Paulo Guedes. Mas ninguém fala nada quando o Lula chega num palanque e diz que o Brasil precisa sair às ruas igual, chamar o povo à briga, né, como foi feito no Chile. Ele quer manifestações violentas no Brasil, atacando a lei e a ordem, trazendo o caos e a desordem, mas isso daqui ninguém critica. Mas vamos criticar uma fala do AI-5, quer dizer, o cara está expressando uma opinião. Eu vi isso daqui de uma forma irônica, uma ironia pela pressão que os caras estavam... Os caras falando de... Cara, nós não moramos no Chile, eu não moro no Chile. O Chile está passando por... qual foi... Usaram a Bolívia como exemplo. Dá uma olhadinha o que aconteceu. A pressão popular na Bolívia foi contra as reformas do Evo Morales, amigo de Lula. A briga lá no Chile é incitada. Tem dedo venezuelano, tem dedo cubano por trás. O povo vinha vivendo bem até pouco tempo atrás. Foi a esquerda sair do poder. Presta atenção. Foi a esquerda chilena sair do poder que eles mudaram a opinião. Eles passaram vários mandatos tomando conta do Chile. Não mexeram no sistema
previdenciário, não mexeram no... Mantiveram o que o Pinochet deixou, que é a tal da previdência privada. Resultado, quando eles perderam o poder, aí a previdência privada já não presta mais. O sistema já não presta. Vocês entenderam agora mais ou menos qual que é a situação? É tipo aquela coisa, enquanto a gente está no poder, tudo pode. Agora a gente saiu, até os nossos atos que estavam lá, que são continuados, não prestam mais. E aí criou-se aquele caos. Eles querem retomar de volta o poder. E aí estão incitando o caos lá. É o que o Lulinha tentou fazer aqui no Brasil. Então veja, o AI-5 é para prevenir tomadas do poder. Não vai prejudicar o cidadão brasileiro. Se não fosse o AI-5, minha gente, naquele tempo da época, período militar, que não era ditadura, mas eles insistem em chamarem ditadura, porque uma ditadura é quem toma o poder, se aposta dele, a hora daqui ninguém me tira, daqui eu não saio, daqui ninguém me arranca. Tá lá a Cuba, tá lá a Coreia do Norte, né, o ditador. Isso sim é uma ditadura, o cara toma conta e acabou. Os militares ficaram num período de quase 20 anos, foi 20 anos, gente? Foi um período de quase 20 anos, ou mais um pouquinho, e entregaram o país numa transição a partir de 78, mais ou menos deu início aos primeiros passos da transição, e em 88 se finalizou nessa transição e passamos para o presidencialismo. E venhamos e convenhamos, você que viveu essa época, dá uma olhadinha na violência de hoje e na violência daquela época. Dá uma olhadinha no emprego de hoje e no emprego daquela época. Dá uma olhadinha no desenvolvimento daquela época e no desenvolvimento dessa época, da nossa época. Dá uma olhadinha na corrupção e na pilantragem daquela época, que também teve, gente. Não vamos tapar o sol com a peneira. Mas compare com a corrupção que nós temos hoje. Você vai ver que a época do período militar foi uma época muito mais suave e tranquila do que a que nós vivemos hoje. A esquerda fala de uma ditadura, de um povo, mas você podia sair 2 horas da manhã do cinema com a sua esposa e ir para casa tranquilo. Você podia andar de madrugada, que você andava, todo mundo andava receoso, porque a gente ia andar, mas não se andava com tanto receio. Hoje você anda receoso durante o dia. Antes você andava, a madrugada antes causava menos medo do que você andar durante o dia. Porque a polícia só perseguia os terroristas, os esquerdistas, que estavam atrás da ditadura do proletariado. Isso era abertamente. Marighella foi expulso até do Partido Comunista, porque até o Partido Comunista, na época, achou as ações dele pesadas demais. Ele, Lamarca e outros e outros. Quando a gente fala em AI-5, é em proteção do Brasil. A esquerda quer retomar o país. A gente precisa dar a resposta nas urnas em 2020 e a gente precisa dar a resposta nas urnas em 2022. Senão, gente, o nosso país, que voltou a crescer, vai tomar um retrocesso de novo. É isso que vocês querem? Eu não quero isso. Eu tô vendo o Brasil mudando e eu quero que essa mudança continue, né? Vocês veem, hoje eu tive que excluir 2 vídeos porque um deputado, e o nome dele é Orlando Silva, né, achou que a imagem dele, alguma coisa ofendeu ele. Nós somos ofendidos dia após dia com projetos empurrados de goela abaixo nos quais nós não concordamos. Mas eles não podem receber uma crítica. Canal Brasil Notícias. Fui, gente.